Bom, gente, boa tarde, todos e todas. Estamos iniciando mais um informativo de extensão no nosso terceiro ano. Eu sou a professora Janaína Calado, como falei, eu sou chefe da divisão de extensão e vou estar fazendo a mediação desse nosso primeiro encontro, né? Hoje a gente vai ter a participação da professora Sandra de Deus e amanhã a gente vai ter um encontro com o professor Etevaldo, lá da UERN, falando um pouquinho sobre conceitos gerais de extensão, a importância da extensão universitária e os desafios que a gente vem enfrentando em meio ao processo de integralização da extensão nos currículos, né, da universidade. Bom, eu inicio, então, apresentando a professora Sandra. A professora ela é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em pensamento político brasileiro, mestre em extensão rural também pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em comunicação e informação pela Federal do Rio Grande do Sul, foi presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, no mandato de 2012 e 2013, esteve também à frente da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre 2008 e 2020, deixou, então, ano passado, né, a Pró-Reitoria de Extensão, e é integrante do grupo de trabalho Extensão Crítica, Teorias e Práticas na América Latina e no Caribe, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e do Kairos, Equipe para a Transformação e Educação Sustentável. Bom, gente, eu deixo, então, a palavra com a professora Sandra. Agradeço, gente, professora, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho. E deixo a palavra com a senhora, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai estar mandando os comentários e perguntas aqui no chat, mas a senhora pode conduzir como achar melhor. Se quiser ir respondendo, se quiser achar melhor deixar para o final, não tem problema. Estou aqui à sua disposição. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem bem e me enxergam bem? Sim, sim. Ótimo, então. Muito obrigada, Janaína, obrigada, Kelly, por essa conversa que nós vamos ter hoje à tarde, né? Desde que a Kelly começou a dialogar comigo, isso vem do ano passado, eu acho ainda que a gente estava numa conversa, depois tivemos algumas dificuldades, mas que eu considero bem importante, para mim é um prazer enorme conversar com vocês e trocar ideias sobre extensão universitária, sobre o quanto a extensão universitária é importante na formação profissional, né? Então, essa é uma conversa mesmo, né? Eu não vou apresentar nenhum PowerPoint, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, podem interrompendo, e nós vamos dialogando, porque assim é a extensão universitária, né? Quando me propõe a falar sobre a gente conversar um pouco sobre a importância da formação profissional, a partir do olhar da extensão, me parece assim que esse é um momento que ele é muito, muito, muito interessante da gente pensar junto, né? O que a gente está vivendo durante essa pandemia, né? O que a gente está vivendo nesse país, né? Uma pandemia que consumiu vidas, né? Em todos os sentidos, algumas para sempre, né? Outras, né, com sequelas emocionais e físicas que vão se prolongar para o resto das vidas, né? Além do mais, a gente vive num momento de uma avassaladora onda conservadora no país, né, de racismo e de violência sem precedente. Então, este é o momento que nós estamos falando das nossas universidades, né, assim, e as nossas universidades públicas, né, que sempre foram um lugar de esperança, né, elas não podem e não devem ser transformadas, né, em espaços de servilismo, de assistencialismo, né, daqueles que, em nome do bem público, porque se fala muito em nome do bem público, da coisa pública, né, servem a outros senhores que nada trazem de esperança para as nossas universidades, para nossas vidas, né, ao contrário, né, representam um retrocesso, representam um desrespeito aos direitos humanos, à violência e à morte, né.
Então, eu acho que, dito isso, assim, eu quero pensar com vocês nesta tarde, né? Nem perguntei quanto tempo eu tenho, né? Tu me corta na hora que tu achar que deu, né? Chega de falar, né? Eu quero pensar com vocês, assim, 3 eixos para a gente conversar sobre essa formação profissional, né? De que sociedade nós estamos tratando, né? Diante desse cenário, né? De que universidade nós estamos falando, né? E um terceiro eixo sobre que profissionais nós queremos colocar para essa sociedade, né? Da qual nós falamos, né? Então, quando a gente pensa que sociedade nós estamos tratando, né? Nós precisamos conversar um pouco, que independente de neste momento, né? Vocês estarem possivelmente com uma temperatura extremamente elevada, né? Muito à vontade, eu estou aqui, né? Em pleno frio do sul do país, né? Com uma temperatura extremamente baixa e muito bem agasalhada em função do frio. Mas isso não é só uma questão climática, né? Isso é também as nossas sociedades, que elas são extremamente heterogêneas, né? Onde nós estamos localizados, independente da universidade que estamos, nós vivemos em sociedades que são desiguais, especialmente no que se refere à raça, a gênero e à classe. Os negros, os pobres, os indígenas, as mulheres estão na parte mais inferior de qualquer escala que nós vamos adotar nessa sociedade. Isso também se verifica nas nossas instituições de educação superior, né? Onde mulheres e homens do campo, né, que lutam organizadamente, são vistos como movimentos radicais e que não se veem nas universidades e que devem ser silenciados muitas vezes. Os pobres, que são a grande maioria deste país, né, continuam marginalizados no que se refere ao acesso à educação, à saúde, às políticas públicas efetivas. E cresce cada dia, né, nas nossas grandes cidades, cresce cada dia o número de pessoas sobrevivendo, tentando sobreviver nas ruas, né? Os negros e os indígenas, né, os povos originários, são ainda objetos de estudo e não sujeitos da história. É desta sociedade que nós estamos localizados, e é nesta sociedade, neste cenário, que nós precisamos falar de universidade pública. E aí eu parto da compreensão, né, de que a universidade pública, ela faz parte da sociedade, ela é um setor da sociedade, normalmente compreendido, né, como um setor importantíssimo da sociedade, mas que está na elite, no topo da pirâmide da sociedade. E isso não é porque as nossas instituições, ou porque nas nossas instituições estejam os mais ricos, mas é principalmente porque o conhecimento é um capital simbólico de muito poder. As nossas sociedades, quando elas olham para as universidades, elas olham como um local distante, reservado para poucos, onde impera, né, uma forte desigualdade. E se nós pensarmos, e eu quero pensar muito isso com vocês, se nós pensarmos, é verdade, né? A sociedade como um todo, ela não está devidamente representada nas nossas universidades, né? E nós, que estamos nas universidades, precisamos fazer um esforço enorme, né, para não promover ou não continuar promovendo a desigualdade, né? Onde nós vamos fazer esse esforço, né? Para que não seja, né, para que nós não estejamos reproduzindo valores de uma classe dominante apenas. Isso exige um esforço muito grande de todos nós. E exige a gente aprender a atuar ao lado dos movimentos sociais. Não é só uma questão de atuar ao lado dos vulneráveis, não é só isso, né? É atuar ao lado dos movimentos sociais, entendendo o protagonismo dos estudantes, dos povos vulneráveis também, e realizando uma atuação que ela é uma atuação, eu diria que ela é entre sujeitos, entre iguais. Hoje mesmo, com as políticas de ações afirmativas na educação superior, a sociedade ainda não se sente representada neste lugar da universidade. Vocês podem me dizer se nós temos muitos estudantes, né, que vêm das classes populares, mas a gente precisa pensar muito como eles estão dentro das universidades.
A universidade de vocês, esta universidade com a qual a gente conversa agora, é uma universidade ainda muito jovem, né? E por ser uma universidade muito jovem, tem um percurso muito lindo pela frente para mudar essas trajetórias, né? Assim, porque, na verdade, a sociedade como um todo, essa sociedade que é a sociedade que não é da classe dominante, mas que é a maior parte da nossa sociedade, ela ainda não está totalmente representada como docente dentro da universidade. E isso faz uma diferença muito grande. Se a gente voltar para a extensão universitária, especificamente, né, a sociedade só estará representada, né, se desde o início de qualquer processo de extensão universitária, ele for um espaço de diálogo, né, capaz de influir no planejamento de uma ação e de dialogar permanentemente com esse projeto. Nós precisamos desenvolver entre nós, docentes, servidores técnicos administrativos e estudantes, uma inquietude, né, de não nos acomodarmos. É importante a gente lembrar que lá nas décadas 60, 70, com as ideias e as práticas advindas do trabalho de Paulo Freire, se fundamentaram uma série de ações extensionistas que até hoje são marcas da extensão universitária brasileira, principalmente quando nós falamos dos saberes populares, ou seja, quando nós falamos de muito respeito ao outro. Assim, a extensão universitária precisa ser compreendida como teoria e prática acadêmica e política. Às vezes, quando a gente fala que a extensão universitária precisa ser compreendida como teoria, as pessoas falam, teoria? Não, ela precisa ser compreendida assim, como teoria e prática acadêmica e política, né? Com metodologias que estimulem, né? Que reconheçam e que valorizem essa troca de conhecimentos. Na década de 80, isso é um percurso rápido, assim, a gente não vai ficar falando da história da extensão universitária, que todos nós já conhecemos. Na década de 80, a organização política dos movimentos sociais, né, se deu em direção ao protagonismo na defesa dos interesses desses movimentos sociais. Quando eu me refiro a esses movimentos sociais, é principalmente movimentos negros e movimentos sem terra, né? E a universidade, nesse momento, ela passa a ser tensionada por esses movimentos, né? E é aí que nós vamos ter algumas modificações que são extremamente importantes, né? Assim, a gente pode pensar que na Constituição de 88 nós vamos encontrar um princípio constitucional que diz, né, que a extensão, ensino e a pesquisa, né, constitui 3 funções básicas da universidade, né, as quais devem ser equivalentes, né, e merecer igualdade de tratamento por parte das instituições de ensino superior. Esse é o artigo 207 da Constituição. Portanto, isso já nos diz aí que a extensão não é uma terceira via, não é uma coisa secundária na universidade, né? Já nas décadas seguintes, que são os anos 2000, nós temos um avanço maior ainda, que se refere à extensão universitária, porque inclui esse acúmulo teórico e político, né, anterior, e a valorização interna da extensão universitária, com os planos nacional de educação, e aí tem a estratégia 12.7, que assegura no mínimo 10% de créditos, né, curriculares na extensão universitária. Nós temos as ações afirmativas, né, e temos, e mais recentemente, claro, já agora muito próximo, né, a resolução 07, aquela que trata resumidamente, né, ela regulamenta o PNE, mas ela trata resumidamente da curricularização da extensão. Esse apanhado rápido de que universidade nós falamos, né, do cenário, então, da sociedade da universidade, é para pensar um pouco sobre que profissionais nós queremos colocar para a sociedade. E aí a dificuldade que nós temos, né, e isso todos nós, sem exceção, é a dificuldade que temos de compreender de quem, para quem e com quem falamos e produzimos, né, com quem trocamos conhecimentos, né? É uma dificuldade nossa, institucional, de dentro da nossa universidade, mas ela também é uma dificuldade da sociedade. Como é que ela pensa isso? Como é que ela vê isso? Na verdade, o que nós ouvimos, e nós mesmos às vezes pronunciamos isso, né, é que estamos a serviço da sociedade. Mas de que sociedade?
Quando em abril do ano passado, né, quando se abate sobre a humanidade a pandemia, né, no caso brasileiro, as universidades procuravam alternativas para fazer valer, para ter o ensino, enfim, as universidades estavam procurando alternativas, né? E foi através da extensão universitária, né, que a universidade se apresentou para a sociedade brasileira e manteve a vida universitária extremamente em movimento, e foi muito importante. Foi um momento que precisava e que exigia isso, e a extensão universitária deu essa resposta. Mas muito cuidado. Muito cuidado para que esse momento que nós fomos, né, dar conta da presença da universidade, ele não seja um momento só de assistência, né? Não dá para a gente normalizar o que não é normal. A extensão universitária, ela é a presencialidade, a presença nossa de docentes, de técnicos, estudantes, numa ação de extensão universitária, ela não é uma presença assistencial, né? Ela não pode ser uma presença assistencial, senão ela não é uma ação extensionista, ela não tem troca. Se eu vou lá só fazer um favor para alguém, né, prestar uma assistência, eu não estou fazendo extensão universitária. E se nós, por que nós dissemos isso, né? Por que eu digo isso assim, né? Porque esses são, nós estamos calcados, nós que pensamos e precisamos pensar a extensão universitária, e para pensar na curricularização temos que pensar nisso, nós estamos calcados nos princípios que estão defendidos lá na Política Nacional da Extensão. A Política Nacional da Extensão é um documento, gente, de muita, muita importância, né? Ele está disponível na Renex, ele está impresso em vários lugares, tem várias capas. Eu ontem, até pensando nessa conversa aqui, eu procurava assim, e só eu tenho umas 5 ou 6 capas deles, porque foram impressos por diferentes universidades. Mas esse documento, né, ele é um documento muito importante, que ele vai nos dizer quais são os princípios da extensão universitária, né? Ou seja, que a ciência, a arte, a tecnologia são alicerce das prioridades do desenvolvimento local. Esse local não quer dizer só no meu quintal, né? Ele quer dizer o local como um todo da sociedade que nós estamos vivendo. O segundo princípio é que a universidade não é proprietária de um saber pronto e acabado, com certeza. Um terceiro princípio da extensão universitária, que está lá na política, que a universidade deve priorizar as ações que visam a superação da desigualdade. Então, o profissional que nós temos que formar tem que ter essas clarezas. Um quarto princípio é a democratização dos saberes produzidos. E o quinto é aquele que vai dizer para nós que a prestação de serviço ela deve ser produto do interesse acadêmico, não é só uma prestação de serviço. É bem verdade que a extensão universitária se assenta sobre a ideia de compromisso social das universidades. Agora, se vocês querem perguntar, querem interagir, vão interagindo. Se eu conseguir ler o que vocês estão escrevendo, a gente vai falando. Mas, assim, é bem verdade que a extensão universitária se assenta sobre a questão do compromisso social da universidade em relação ao seu entorno social, o seu entorno político, o seu entorno cultural. Também é verdade que este compromisso da universidade não deve ser expresso só através da extensão universitária e deixar as outras funções da universidade alheias a esses compromissos, desde as políticas de acesso, passando pelos currículos e pelas pesquisas. E por isso a curricularização da extensão não é uma tarefa só da extensão universitária, né? A curricularização da extensão, ela é uma tarefa do ensino. Ela é nossa, da extensão universitária, ela é dos extensionistas, sim, porque nós precisamos dizer o que nós queremos, o que nós compreendemos por extensão universitária, né? A gente não consegue comprar um bom pão, né, se a gente não sabe que pão a gente quer comprar, né? Então, se a gente não sabe do que nós estamos falando, nós não conseguimos dizer ao outro parceiro, que seria, no caso, as pró-reitorias de ensino, o que nós queremos, né, da curricularização.
E aí a gente vai para as nossas diretrizes, né? Nós temos os princípios da extensão universitária, nós temos as diretrizes, que são os IS da extensão universitária, né? A interação dialógica, a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, né? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o impacto na transformação do estudante, o impacto na transformação social. Quando a gente se refere, se vocês estiverem ouvindo muito barulho, é porque o lado da minha casa tem um colégio, e nesse horário o colégio usa o seu momento de lazer, eles usam um microfone para chamar os estudantes, então vai ter uma voz de fundo, mas espero que não atrapalhe. Não, tá baixo, professora, dá para ouvir, mas está bem longe, não se preocupe. Ainda bem, então, ainda bem. Eu já fiz de tudo, mas não adianta. Aqui. Então, quando a gente fala de interação dialógica, né, nós estamos falando de uma construção que é uma construção solidária, né? Mas que ela implica, sim, na disputa de projetos, né? Não é simplesmente um consenso, né? A escuta do outro, ela não quer dizer fazer valer uma fala única. Tu manda e eu obedeço, eu mando e tu obedece. Ela é uma troca de saberes, né? E não é só fazer a escuta, é realmente trocar saberes, né? Isso implica em disputa de poderes, né? Às vezes até internos na universidade. E implica numa heterogeneidade de muitos olhares, muitos e muitos olhares. Que a chegada dos estudantes, das ações afirmativas e de muitos professores, não são muitos, mas nós já temos uma chegada de professores e servidores técnicos administrativos vindo por ações afirmativas, traz outros olhares para dentro da universidade, e que eles devem ser muito respeitados e muito ouvidos, porque se não forem ouvidos, nós vamos perder o trem da história. A indissociabilidade e a interprofissionalidade, que é um preceito constitucional, é mais do que isso, né? Porque ela nos diz, lá em 88, na Constituição, que falava da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, ela nos diz da urgência que a gente tinha naquela época já de pensar na curricularização da extensão, de pensar que o estudante não pode ficar só dentro da sua sala de aula com a sua grade ali, né? Que ele precisa ter a possibilidade de vivenciar essas realidades, que são permitidas também pela interdisciplinaridade, que é uma outra diretriz, né? Que é a interação de conhecimentos específicos, interação de conhecimentos não tão específicos, modelos diferenciados, né? De aprendizagem, né? Que se dá nos projetos e nos programas de extensão universitária. O impacto da transformação do estudante, a gente pode voltar, inclusive, lá na reforma de Córdoba, em 1918, né, quando tem uma frase que diz que toda educação é uma longa obra de amor aos que aprende. Porque, na verdade, é pensar em sujeitos políticos para a transformação social, né? É pensar com amor, com compromisso, com diálogo, recuperando saberes e estratégias de luta, é pensar que existe desigualdade. Essa semana que passou, não, agora, segunda-feira que passou, eu fiz uma banca de um TCC de uma menina de uma outra universidade aqui da região sul. A primeira vez que eu fiz uma banca de trabalho de conclusão de curso de uma outra universidade que não da minha. E foi de um prazer enorme, porque a menina fazia um debate sobre quanto, e essa é a nossa realidade, o quanto a extensão universitária transformou a vida dela. Ela usou uma frase que ela dizia assim, ó, a chave que virou a minha vida foi o dia que eu participei de um evento de extensão universitária. Gente, assim, ó, é de arrepiar a gente saber o quanto a extensão universitária muda a vida dos estudantes. E o impacto de transformação social é a aceitação da produção dos coletivos, né? De sujeitos de pesquisa, né? E, de novo, a gente pensar, para quem? De quem? E pensar numa nova cidadania, né? No que vem plural de ideias, né? De gentes e agentes com diferentes ideologias para formar essa universidade, né? E para ter no mercado de trabalho profissionais que não são apenas técnicos, que sabem apertar botões, mas que são sujeitos da sua própria história, que são cidadãos, né? E aí imperam as dificuldades, né? As alternativas que se apresentam para nós, então, nessa formação, e para pensar, né? Porque para a gente curricularizar a extensão, para inserir a extensão, seja a denominação que a gente der, né? Os argentinos chamam de integralização dos currículos. Para pensar isso, a gente tem que ter um conhecimento que antecede a isso. Não é só a gente abrir de novo as grades, inserir alguma coisa aqui, outra ali, e pronto, né? Nós precisamos ter um preâmbulo, precisamos saber o que nós queremos, né?
E aí, então, as alternativas que se apresentam é a produção de conhecimento compartilhada, que envolve, né, segmentos sociais diferentes, e esse é um grande desafio para todos nós, né? Eu penso que essa inserção, né, da extensão nos cursos de graduação significa uma reestruturação, uma reforma curricular consistente em todos os cursos, uma reforma curricular efetiva e capaz de oferecer mais encanto e engajamento aos estudantes, enquanto estudantes, e oferecer para a sociedade profissionais diferenciados e adequados ao novo momento da sociedade. Tem um estudioso que se chama Hugo Casanova. Ele é um espanhol. Em 2012, olha só, 2012, na Espanha, ele produziu uma série apontou 7 tensões que dominam a universidade. Se referia à Universidade Espanhola. Mas assim, ó, é a nossa realidade, né? Essas tensões que ele aponta, né, são as tensões que todas as universidades passam e que nós precisamos estar atentos para isso, né, para poder, então, mexer nesses currículos. Uma primeira tensão é a tensão entre a tradição e a inovação. Nós somos muito resistentes a fazer mudanças. E aqui eu não estou falando só de inovação tecnológica, é a mudança nos currículos mesmo. Nós temos dificuldades em mexer no nosso currículo. Todos, de qualquer uma das profissões. Currículo de jornalismo, que é a minha área, alguns anos atrás a gente mexeu nele e não mexeu. A gente fez umas mudanças mínimas, quando poderia ter mexido mais. Uma segunda tensão que o Casanova vai dizer é a tensão entre o incremento da demanda social, né, por uma educação superior capaz de atender essas demandas todas que nós temos, quer dizer, uma sociedade que chega na universidade vindo por ações afirmativas, né, e o financiamento. Porque também não dá para jogar os estudantes dentro da universidade por ação afirmativa, depois não ter o que fazer com eles, porque muitos estudantes não têm como sobreviver. Então, se nós não tivermos financiamento, não tivermos bolsa, não tivermos acompanhamentos, né, dentro da universidade, não funciona. Então, essa é uma segunda tensão que ele aponta. A gente se vê nessas tensões apontadas na Espanha, mas a gente se vê nelas. Uma terceira tensão é a ressignificação, vamos dizer assim, seria a ressignificação da tensão entre a universidade da docência, essa universidade do ensino, um colegião só, e a universidade que vai em busca, né, das diferentes realidades, né, que se abre para esse outro aprendizado, né. Então, ela deixa de ser um colegião, né, e vai fazer, para além da pesquisa, vai fazer pesquisa e extensão, né, atuando com outras parcerias, digamos assim. Uma quarta tensão que existe na universidade é a questão do modelo empresarial, né, e a gestão acadêmica. Por quê? Porque nós sabemos, e nesse momento, nos governos mais, né, neoliberais, se tenta implementar, mesmo nas universidades públicas, né, a questão de gestão empresarial, mas nós temos toda uma questão acadêmica, da gestão acadêmica das universidades, que as universidades são acadêmicas, né. Uma quinta tensão, né, entre o compromisso social da universidade e a instrumentalização do ensino. Né, assim, nós temos, tanto que nossos currículos a gente chama eles tradicionalmente de grades curriculares, né, porque a gente ingessa os estudantes dentro daquele momento ali, né, e precisam cumprir tantos créditos com tantos professores. Eu costumo dizer que, né, nós somos tão apegados, né, a essa instrumentalização, nós somos donos das disciplinas, né, e nós somos donos da disciplina porque, veja o seguinte, a curricularização, né, ela não vai aumentar a carga horária dos cursos, né, então eu tenho que pegar um curso de 4.000 horas, vamos pegar um curso de jornalismo, né, vamos falar do meu caso, né, e eu tenho que usar 400 horas dele, né, para extensão universitária. De onde é que eu vou tirar essas 400 horas se a professora Sandra, que dá 12 créditos frente aos estudantes da graduação, vai dizer assim, não, as minhas disciplinas não dá para mexer, porque assim, ó, elas são extremamente importantes. Não vai ter um bom jornalista se ele não passar pelas minhas disciplinas.
Eu digo isso, o colega diz isso, outro colega diz isso, e aí? Como é que a coisa anda? Né? Uma outra tensão que o Casanova aponta é exatamente entre esse saber ampliado que nós temos, a necessidade de ser abrangente, de trazer, né, outras propostas para a universidade, outros saberes, né, e os mandos, né, ou desmandos dos governos, né, que também ingessam as universidades. E, por último, um tensionamento que diz que a tensão entre a universidade funcional, né, e a universidade em si mesma, quer dizer assim, sabe? A universidade que se pensa só para ela como ela que sobrevive, ela que fica dentro da sociedade, mas ela precisa sobreviver ali como ela, e não nessa disputa, inclusive, com outros setores da sociedade. E diante disso, então, que eu vou caminhar esse encerramento para a gente poder conversar um pouco, né? Quais são os desafios que nós temos a partir dessas questões todas, né? Eu trouxe o Casanova para ilustrar um pouco, né? Os desafios que nós temos para formar esses profissionais, né, esses cidadãos, né, a gente sempre formou profissionais e bons profissionais, nossas universidades públicas sempre formaram excelentes profissionais. Nós estamos agora preocupados, para além de formar excelentes profissionais, nós formamos também cidadãos diante dessa realidade que nos exige compromissos com uma parcela significativa da nossa sociedade. E esses desafios, então, eles estão no interior e no exterior da universidade, na gestão das universidades, na compreensão que nós devemos ter do papel formativo da universidade e de cada curso, na disponibilidade de cada um de nós, né, de aceitar as mudanças que vão ocorrer, e na trajetória institucional. Os desafios para isso são financeiros, que eu já falei antes, são financeiros, né, e não é aumento da carga horária, só financeiro, porque exige equipamento, exige bolsa, exige a permanência, programas de permanência dos estudantes dentro da sala de aula, né. Um outro desafio é o paternalismo e o assistencialismo. O paternalismo porque muitos movimentos pensam que a universidade tem o que dar e querem que a universidade chegue ali e lhe apresente soluções para problemas. Nós não temos soluções, nós queremos construir juntos, nós, universidade, queremos construir juntos, né, as soluções. Nós queremos aprender juntos todos. É claro que nós temos um conhecimento acumulado, nós não podemos jogar fora o conhecimento acumulado que tem na universidade, né? Mas ele precisa ser oxigenar, né, com os outros conhecimentos, com os outros saberes, né? E não dá para pensar a assistência, né? Assim, quando eu falo lá que em abril do ano passado, quando as universidades deram conta de atender muitas demandas em função da pandemia, não dá para a gente pensar que a gente só vai entregar máscaras ou cobertores para algumas pessoas, né, que passam frio. Aqui na minha região passa frio, né? Assim, aí não dá para a gente só fazer isso, né? A gente precisa ter saber por que nós chegamos a essa situação e como nós chegamos e com quem nós estamos atuando, não é só uma assistência, né? Nós vamos ter uma presencialidade que vai ser dentro de uma nova conjuntura, né? Assim, nós não sabemos o que vai ser amanhã, né? E nós, da extensão universitária, precisamos pensar como é que nós vamos fazer isso, porque para nós é olho no olho, né? Eu queria estar aí com vocês, eu não queria estar aqui atrás de uma tela, né? Todos nós gostaríamos de estar no olho, e assim nós fizemos extensão universitária. E é claro que quando nós sairmos desse tempo remoto e voltarmos para essa vida presencial, nós vamos ter, né, por tudo, pela sociedade que sai desse momento, pela questão política toda, nós vamos ter tensionamentos que são políticos, criminalização de movimentos sociais, que já está acontecendo e vai acontecer muito mais, né? E esses reflexos vão para dentro da universidade e vão bater exatamente no momento que nós estamos tratando da curricularização da extensão universitária, né? Então, eu penso que com isso, assim, né, eu digo para vocês que eu cada vez mais, né, eu fiquei como pró-reitor de extensão 12 anos, saí o ano passado, hoje eu sou uma estudiosa da extensão universitária, eu estou engatando um pós-doutorado exatamente para discutir extensão universitária, né, o papel da extensão universitária dentro das universidades. Eu acho que se a gente, como extensão universitária, não consegue ser mudança, né, a mudança que nós desejamos, nós temos que ser resistência, porque é através da extensão universitária que nós vamos conseguir, primeiro, né,
não necessariamente nessa ordem, mas encantar os estudantes dentro da universidade, né, trazer novos saberes para dentro da universidade, oxigenar o ensino e ter formação de profissionais realmente, né, profissionais que sejam cidadãos, né, que compreendam a realidade desse país que a gente está vivendo. Contra que é só criar confusão mesmo, e isso vai acontecer, né, e tem também questões que são políticas mesmo, para amedrontar, para desfazer aquilo que está sendo feito. Então, a gente corre esse risco, e é bem isso, né? Aí, para nós agora, tipo assim, ilustra a fala, né? Assim, no sentido de que, né, na vida presencial nós não teríamos, né, uma situação como esta, né? Assim, ó, e isso acontece também nessa questão da extensão universitária. Eu acho que todos nós corremos para tentar fazer extensão universitária no momento não presencial. Acabou, alguns casos, e tu disse exatamente isso, alguns casos virarem assistência, né? Mas esse teve um momento muito interessante, todos os que estão aqui ouvindo, assim, que serviu também para a gente fazer um bom debate sobre o que é extensão universitária, né? Serviu para que a gente comece a pensar, todos nós na nossa universidade, o que é mesmo extensão universitária, como é que nós temos que fazer isso, não é só, né? Não pode ser uma coisa virtual, né? Tu pode até ter algumas atividades que são virtuais, alguns cursos, alguns eventos culturais, algumas coisas tu pode fazer virtual, mas a extensão universitária, sua essência, ela não é virtual, né? Então, serviu para a gente ter essa reflexão, eu diria, né, nesse momento, né, a gente conseguiu refletir bastante, acho que está refletindo sobre isso, porque foram muitas ações de extensão que surgiram em todas as universidades brasileiras. O Fórum de Pró-Reitores tem um levantamento de todas as ações que aconteceram na pandemia, né, e o que é importante, assim, né, que a gente fez isso, mas a gente tem que pensar uma outra questão, né, que é a inclusão tecnológica, a inclusão digital, né? Nós vivemos numa sociedade brasileira que nem todos têm acesso. As pessoas têm acesso ao WhatsApp? Sim, acesso ao WhatsApp. Mas isso não permite que as pessoas possam acessar várias outras situações, né? Não tem banda larga suficiente, né, para isso, né? A gente vê pelas aulas, agora que são remotas, muitos nossos estudantes assistem a aula pelo seu celular, com muita dificuldade, às vezes, né? E não consegue ir para além daquilo ali, né? Porque não tem, né? Uma internet boa, coisa e tal. Então, é difícil isso tudo. Mas eu acho que a extensão universitária, ela nos leva para esse pensar, né? E essa reflexão também nos leva a aperfeiçoar o que nós queremos e o que nós pensamos para a curricularização da extensão. Perfeito. Eu fico assim, pensando sobre como seremos no futuro híbrido. Que futuro híbrido é esse? Porque, de certa forma, acredito eu que essas relações virtuais, mesmo com o fim da pandemia, elas não vão se esgotar de repente, da mesma forma como apareceu, ela não vai embora. E, ao mesmo tempo, entendo eu que a potência de quando a gente conseguir juntar todos os benefícios do virtual com a essência do real, né? Com toda a nossa experiência do aqui e agora, da presença do real. Então, eu vejo tanta potencialidade, sabe? Tantas possibilidades de um mundo melhor, mas que esbarram muito, muito fortemente nas questões políticas e nas questões de cada vez menos tolerância entre alguns grupos, na verdade, de pessoas. Eu sou professora de educação ambiental aqui, na cadeira de educação ambiental. A professora Elis também é do nosso grupo de pesquisa, e aí a gente fica... Eu tenho sempre uma visão de que a gente vive num mundo onde tem mais gente boa do que ruim. Sabe, se a gente for botar numa balança, quantidade de pessoas, tem mais gente boa do que gente ruim. E essas pessoas, talvez, a parcela que a gente vê, que talvez não represente a imensidão da galera que é do bem, eu diria assim, né? A gente não pode dividir todo mundo em bem e mal separada, mas é no sentido geral da história, talvez que a gente enxergue que algumas poucas pessoas que são gente mais rica, gente mais poderosa, detém mais poder. Então, a gente está numa desigualdade de poder, mas não de quantidade de gente que quer realmente um mundo melhor, sabe? Que quer realmente enxergar em relações, no diálogo, formas de uma existência melhor.
E essa desigualdade de poder, Janaína, que se reflete dentro da universidade, entendeu? Assim, ó, sabe? Porque, no caso, né, eu vivo num estado que é tido como um estado branco, né? Assim, então, assim, ó, aqui essas lutas são muito grandes, né? Assim, ó, tu não tem gestores negros e negras, né? Tu não tem esse espaço ainda, né? Tu tem poucos professores aqui ainda, professores e professoras negras, né? Assim, ó, é, uma realidade muito, muito particular. Eu sou professora há 22 anos no curso de jornalismo, eu sou a única professora negra, né? Então, tu tem essa questão dos espaços de poder e da disputa que a gente vai ocupando, essa desigualdade que nós temos, que é da sociedade, ela se reflete dentro da universidade. E aí o esforço nosso de docentes, de instituição, é tentar reduzir isso, né, a partir dessa... E não dá para a gente pensar que a gente vai reduzir isso no consenso, a gente vai ter que fazer uma disputa de poderes, a gente tem que fazer disputa, né? E que não é simplesmente uma disputa do bem com o mal, entendeu? São disputas ideológicas, é claro que tem o mal também, entendeu? Tem aqueles que querem só destruição, que querem, né? Mas tem uma disputa que é uma disputa ideológica, né? E que está implícita, às vezes, no mal. Gente, alguém que está aqui na sala, tem vários alunos aqui, gente, me pedindo o link para voltarem para a sala, mas eu estou receosa de mandar os links nos grupos dos alunos, porque eu não sei se de repente pode ter sido alguém conhecido do aluno, enfim, não sei. Então, eu preferi por não compartilhar o link dessa nova sala aqui, a gente vai gravar e vai disponibilizar lá, depois o pessoal vê. E aí eu pergunto, alguém tem alguma questão? Gostaria de levantar alguma questão dos que estão aqui? Sol, Alex, Elice, Elso, e Elane e Regis, lógico. Ah, minha gente, senão vocês fazem que nem nossos alunos, não deixam penduradas aqui, assim. Por favor, Alex, abre o microfone, fica à vontade. Eu acho que o Alex não está podendo falar, mas aí eu vou... eu vou ler aqui. Professora Sandra, primeiramente, obrigada pelo conhecimento compartilhado. Eu gostaria de destacar a sua fala de que a extensão não pode ser assistencialismo, um favor que a universidade faz à comunidade, o que presume uma ação em que a comunidade acadêmica reconheça a dignidade e a importância da comunidade que está fora da universidade e, junto com ela, construa ações extensionistas. Considero muito difícil. Você pode nos dar um exemplo de atividade extensionista vivenciada por você eu acho que é vivenciada por você nesse período, talvez, ou antes. Está aqui, vou ver o resto. Vivenciada por você, em que tenha ocorrido essa troca real entre universidade e comunidade, para que fique mais concreto, para nós percebermos como isso pode acontecer? Então, Alex, nós temos, e não é só aqui nessa universidade, mas nós temos em várias universidades. Se a gente começar a olhar, vai ver o seguinte, vamos pensar assim, eu vou pegar um projeto, né, que ele permitiu, né, a partir do momento em que os extensionistas estavam atuando nas comunidades, no caso eram comunidades tradicionais, quilombolas, né, os extensionistas estavam atuando nessa comunidade. Com essa atuação nessa comunidade, foram percebendo, aquele grupo que estava lá, que era um grupo diverso, interprofissional, foi percebendo que tinham muitos saberes ali. Esses saberes vieram para dentro da universidade e se criou na universidade, né, se implantou na universidade uma disciplina que se chama troca de saberes, essa disciplina. Essa disciplina, ela é aberta, inclusive aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para vários outros cursos da universidade. São um grupo de professores, que eles vão dividindo a disciplina com pessoas que vêm trazer esses saberes, né? Então, eles trazem, tu tem lá representante de lideranças quilombolas, lideranças indígenas, tu tem gente do artesanato, tu tem diferentes pessoas que vêm para dentro da universidade e trazem esse saber. Isso é uma forma que a gente tem de pensar que não é só a universidade levando, mas que estão trazendo também, tá incorporando, oxigenando o seu conhecimento com esse conhecimento. A outra, que é muito interessante,
e que essa eu participei diretamente. O projeto é um projeto da Faculdade de Arquitetura, que trabalha com uma comunidade comunidade periférica aqui, em zona de ocupação urbana, e que a comunidade se chama Povo Sem Medo. Os estudantes de arquitetura começaram a ir para lá para tentar ajudar essas pessoas, a conversar com elas, a saber das moradias, porque todas as moradias são ou de lata ou de papelão, coisa e tal. Aí resolveram, né, que iam, a partir de então, com outros estudantes da engenharia, das ciências sociais, da agronomia, né, a criar hortas, ter hortas nesse lugar lá, para que essas pessoas também pudessem, então, produzir até para comer. Os estudantes de arquitetura, um dia um estudante de arquitetura estava tentando, uma menina estava tentando montar o galpão. Eu não sou da arquitetura, eu sou do jornalismo. A pessoa do jornalismo acho que sabe tudo de tudo, né? E estava tentando colocar um nível, né? Para ver se nivelava o lugar que ela estava colocando as madeiras ali, e não dava certo. E um senhor da comunidade chegou, pegou o nível, ensinou para ela, explicou todos os detalhes para ela como seria isso. Depois disso, tem um depoimento que ela diz o seguinte, ela naquele dia, ela aprendeu muito mais do que todo o semestre de aula que ela estava tendo na faculdade, porque imediatamente ele explicou, não entrou em teoria, ele disse, tu faz assim, 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 assim. Aí ela entendeu a teoria que ela até ali não tinha entendido, ela entendeu nessa explicação, né? Então, assim, ó, tu tem uma coisa que não é uma assistência, é um aprendizado nesses projetos de extensão. E aí, antes que alguém diga, né, e isso sempre surge, a curricularização da extensão querem nos obrigar a fazer extensão quando a gente não faz. Na verdade, né, se a gente pensar que as grandes mudanças que nós tivemos na universidade brasileira nos últimos anos, né, elas vieram por tensionamento dos movimentos, mas depois obrigadas pelos governos, ou vocês acham que nós teríamos ações afirmativas se os movimentos não tivessem tensionado e o governo naquele momento não tivesse dito, universidades, vocês vão fazer ações afirmativas. Se vocês não fizerem ações afirmativas, vocês não vão ter recursos para planejar, para fazer obra, fazer isso, fazer aquilo, certo? Assim, ó. Então, a, 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 a curricularização que vem nessa regulamentação do PNE, assim, ela realmente, ela vem como uma obrigação para as nossas universidades, para dizer, vocês façam extensão, aí tu pode me dizer, e tem professor que não é extensionista, não faz extensão, nunca fez. Não vai fazer, né? Tem curso que não tem um número muito grande de projeto de extensão, programa de extensão, não vai ter, mas ninguém está dizendo que o meu curso, todos os professores do meu curso têm que fazer extensão, todos os professores do meu curso têm que oferecer ações extensionistas, e que meu curso tem que ter ações extensionistas suficientes para abarcar os 400 alunos que o curso tem. Não é isso. Nós não estamos fechando. A curricularização vem exatamente para abrir esse cardápio, digamos assim, né? Ela vem para permitir que o estudante, sim, possa desenvolver ações de extensão universitária na sua área de conhecimento. Talvez esse modelo seja interessante, ele tem ações de extensão que o seu NDE vai dizer que ele vai fazer na sua área de conhecimento, então meus alunos de jornalismo vão ter que fazer ações de extensão no curso de comunicação social, jornalismo, que tem ações de extensão suficientes, não precisa ser muitas, mas tem ali, porque os estudantes não vão todos ao mesmo tempo, não vão os 400 estudantes ao mesmo tempo fazer ação, né? Eles podem fazer durante todo o curso, então ele pode fazer ações de extensão dentro da sua área de conhecimento, na grande área de conhecimento, então os estudantes de jornalismo podem desenvolver ações de extensão na sociologia, no direito, na educação, na pedagogia, enfim, na grande área de conhecimento onde o jornalismo e a comunicação estão inseridos, e pode também ter um percentual de atividades que ele vai desenvolver onde ele quiser. Ele quer, estudante de jornalismo, quer ir fazer alguma atividade lá com a Janaína no meio ambiente, quer fazer lá na agronomia, não sei, ele pode fazer, ele vai ter uma possibilidade, porque essa possibilidade desse profissional melhorar a sua formação, ele fazer isso, ele tem seu tipo de conhecimento. Mas ele pode fazer lá na outra universidade, ele pode sair daqui da Universidade Federal do Sul e fazer alguma atividade lá na Estadual do Amapá? Pode.
pode. Temos que reconhecer depois. Por que que o bicho está pegando? Porque não é tão simples a gente fazer isso. Olha, as pró-reitorias de graduação de ensino têm um trabalho enorme, os NDE têm um trabalho enorme, porque tem que ajustar tudo isso, né? E tem que saber assim, ó, quem avalia? Quem é que diz que a Sandra, estudante de jornalismo, foi lá no Amapá atuar numa atividade de extensão da Janaína e realmente cumpriu? Quem é que vai certificar a Sandra? Né? Assim, essas coisas todas que tem que ser amarrada que dão trabalho. Então, a gente precisa ter, acho que nós temos duas situações, né? Assim, não dá para deixar todo mundo sair correndo e fazer ações de extensão assistencialista para contemplar os estudantes, para dizer assim, nós temos assim, e esse monte, tem um balaio de ações de extensão para os estudantes poderem fazer, e daqui a um pouco é só assistência ou prestação de serviço, certo? Não é isso. Não é isso que, para tanto se lutou, não é para isso que a gente chegou até aqui, né? Então, é claro que a gente tem todas essas discussões que eu coloquei como desafio, que é essa, primeiro, é essa da gente pensar o que a gente quer, e o primeiro momento é esse, pensar o que nós queremos, o quanto nós queremos de formação para o estudante de agronomia, o quanto nós queremos de formação para o estudante de pedagogia, o quanto nós queremos de formação para o estudante de engenharia ambiental, o quanto nós queremos para ele, que profissional nós queremos, que a nossa sociedade precisa, e as origens desse profissional. Essa é toda a questão que nós vamos pensar antes. Pensado isto, nós vamos ter a discussão que as pró-reitorias de graduação, quem trata dessa parte, vai definir, então, para fazer esses percentuais e dizer como é que o estudante vai se posicionar. E aí, sim, nós temos, sim. Isso obriga as universidades a desenvolver mais atividade de extensão? Sim, também. Mas não só nos cursos, é para a universidade como um todo. É a instituição como um todo que tem que ter mais atividade de extensão, né? Então, tem uma dificuldade que é essa, né? E a dificuldade que eu sou dona da minha disciplina, né? E eu digo sempre que, né, não se forma nenhum aluno de jornalismo na Federal do Rio Grande do Sul se não passar pela importante disciplina da professora Sandra. O que eu vou fazer, né? O meu colega também diz isso. E aí nós ficamos nesse bate-bate que ninguém sai do lugar, porque nós estamos, né? Que é aquilo que o Casanova dizia, nós estamos extremamente apegados a essa tradição de universidade que nós temos configurada, né? E fazer mudança não é tão simples assim. E isso todos nós, todas as universidades estão passando por isso. Te respondi, Alex? Acho que tem aqui também dentro da universidade, Alex, alguns exemplos que são de atividades de extensão e de projetos de extensão que estão rolando, que são bem legais, bem interessantes, alguns que envolvem as comunidades tradicionais, o desenvolvimento territorial de comunidades ribeirinhas, por exemplo, no qual junta-se efetivamente o conhecimento, os saberes tradicionais com os saberes técnicos científicos e como a gente conseguimos resolver uma demanda do território. Então, às vezes, se resolver um problema pode parecer algo assistencialista, mas não é, né? Eu estou resolvendo um problema, eu não estou dando para a pessoa aqui, ó, as pessoas precisam do lápis, aqui todo mundo a gente vai entregar para a pessoa um lápis. Não é algo que vem da universidade para lá e a gente entrega, é algo que é construído junto. Se a demanda for um lápis da comunidade, dessas comunidades, a gente pode construir lápis juntos, utilizando saberes múltiplos, conhecimentos híbridos, para conseguir se resolver um problema, uma demanda social, se for o caso. É bom que hoje eu estou com uma cabeça que estou com uns exemplos bem esdrúxulos, mas, enfim. É isso, gente. Assim, a gente está nesse terceiro ciclo, Sandra. A gente teve em 2019, em 2020, ciclos formativos, porque realmente enxergamos que existe essa de uma maneira geral, uma carência na visão teórica e prática de extensão, né? Então, de certa forma, a curricularização nos traz esse impulso para que, não, nós temos que fazer extensão, mas isso é indissociável. Você falou, tem professores que nunca vão fazer extensão, né? Porque não conseguem se enxergar, mas, ao mesmo tempo, eu penso também que no momento que você resolveu fazer o concurso e se assinar lá o seu termo de posse dizendo eu estou me propondo a ser um professor universitário
deveria-se, pelo menos, ter parado para pensar que, enquanto professor universitário, você tem a obrigação de fazer ensino, pesquisa e extensão para formar um cidadão, para formar um profissional. Então, realmente, tem uma galera que se segura, mas que compreendo eu que também Sim, né? a gente tem que correr atrás de Sim, dar um né? chacoalhão. Sim, né, Janaína? Todas as universidades, quando o professor entra, ele entra para fazer ensino, pesquisa e extensão, né? Mas aí a gente entra numa outra discussão, né? Que é os vieses que esses professores, colegas que vão chegando na universidade e que não vão fazer nunca, exatamente porque eles nunca fizeram e nunca estiveram voltados para a extensão universitária. Eles nunca tiveram a oportunidade que a gente quer dar aos nossos estudantes hoje, entendeu? E extensão universitária, ela não é tão simples de fazer, porque ela implica sempre tu ter um outro que tu não sabe o que esse outro vai trazer para ti. Uma coisa é tu ser professor na frente dos alunos, onde tu tem a tua autoridade de professora na frente dos teus alunos. A outra situação é te relacionar com diferentes movimentos sociais, diferentes projetos, que têm vida, que têm opinião e que têm disputas de poderes. Né? Assim, ó, então, isso também é muito difícil. Né? Então, a extensão universitária, ela tem um peso, sim, para o docente, porque a pesquisa, eu posso sentar aqui e fazer minha pesquisa sozinha aqui com o meu bolsista, e depois tem os resultados, eu apresento para os meus pares, e os meus pares vão aplaudir, tá ok, certo? Quer dizer assim, ó, a extensão universitária, nem sempre eu vou ter os aplausos desse lugar onde eu estou. Muitas vezes, ela diz assim, tem sentido, o que vocês estão fazendo aqui não tem sentido, sabe? Assim, eu nem quero, né? Nem vou fazer isso porque não tem interesse nenhum. Então, na verdade, quer dizer assim, ó, e também a outra questão é assim, ó, a gente não pode, né, se a instituição em si, né, quando o professor entra na universidade, ele entra para fazer ensino, pesquisa e extensão, mas a universidade não obriga ele a fazer, né, não obriga ele a fazer, porque não obriga nas suas regulamentações, quer dizer assim, quem somos nós da extensão universitária para obrigar ou para julgar, né? Nós também temos que ter esse lado da autonomia do docente, que ele faz aquilo que é do interesse dele. Aqui na minha universidade, tu pode hoje, pelas regras de progressão docente, tu progride, né, se tu tiver ensino, pesquisa e extensão, né? E tu acessa o concurso titular se tu tiver extensão. Se tu não tiver extensão, tu não vai acessar nunca a vaga de titular. Mas essas são regras que cada universidade faz isso, entendeu? Assim, nem todas fazem. Na minha universidade, vários cursos, por exemplo, não exigem, quer dizer, não aceitam, não colocam no edital de ingresso docente a possibilidade de ter projeto de extensão, né? Sempre é projeto de pesquisa, sempre é projeto de pesquisa, né? Quando eu fui para a reitor de extensão, eu questionei isso, tem muito departamento, inclusive do meu departamento, e a explicação normalmente que os professores dizem é que para a banca corrigir um projeto de extensão é muito difícil, entendeu? Para a banca pensar, difícil. Então, assim, tu sempre vai ter argumentos, e que o pano de fundo disso tudo é o fato de que a extensão universitária traz para dentro da universidade uma disputa de poderes. O Elson acabou fazendo uma pergunta, eu acho que talvez você possa ter se respondido ao longo da sua fala, mas eu vou lê-lo aqui. Boa tarde, professoras, obrigado pela partilha. Eu gostaria de perguntar, sabendo que temos dificuldades de fazer extensão, principalmente nos cursos de bacharelados, desde a formação dos professores, como você estava falando, que nunca teve experiência, até os recursos mínimos disponíveis e necessários, e diante da nossa realidade, pergunto, como fazer extensão? Por que tu acha que é difícil fazer nos bacharelados? Né? Eu não vejo dificuldade, aliás, eu não vejo dificuldade nenhuma em nenhuma né, modalidade, né, tem uma discussão aqui tem uma discussão enorme, né, só fugindo um pouquinho, fazendo um parênteses, né, antes de dar a resposta, são enorme dos cursos noturnos, como é que a gente faz extensão nos cursos noturnos, né, e aí eu pergunto assim, sim, e de noite, né, para diferentes cursos, né, assim, ó, de noite tu não tem mães que trabalham e as crianças precisam ter uma atenção com alguma coisa, tu não tem gente de saúde trabalhando, tu não tem moradores de rua, tu não tem gente que vai para casa e precisa de atividades, tu não tem curso que tu possa oferecer porque é o horário que as pessoas não estão trabalhando e pode fazer, assim, então não tem desculpa, não, o curso noturno pode ter extensão sim,
Não, porque o curso noturno vai ter que fazer extensão só de dia? Não, tem extensão de noite. A sociedade funciona 24 horas, certo? Assim, e a outra coisa, os bacharelados. Eu sou de um bacharelado. E a gente tem muita atividade de extensão, não é, digo de novo, né? O jornalismo não é o melhor exemplo, porque a gente acha que a gente sabe tudo e de todas as coisas, né? A gente anda por todos os lugares, né? Mas é claro que o bacharelado também pode ter atividades, e importantes atividades de extensão, e que vão permitir, né, que os estudantes atuem nesses projetos, e permitir que outros estudantes que não são dessa área específica venham para essa área, né? Então, assim, ó, essa troca que a gente pode fazer, ela é extremamente importante, e ela não é difícil. A dificuldade que a gente tem, né, e aí eu vou entrar nessa questão de novo, a gente tem sim dificuldades, que é essa, né, dos poderes, no sentido que é difícil a gente apertar o ensino para dar espaço que seja fora da sala dela. Os argentinos usam um termo muito horrível para mim, né? Eles usam espaço áulico para quando é a aula dentro da sala, espaço não áulico quando vai para fora. Eu acho que tudo é espaço áulico, né? Dentro da sala e fora da sala, né? Assim, sabe? Né? Mas o que significa assim? Então, assim, ó, a dificuldade que a gente tem é essa, né? De fazer a reformulação dos currículos para permitir que parte da carga horária seja desenvolvida em projetos e programas de extensão universitária, é uma dificuldade. A outra dificuldade é realmente o conhecimento que nós temos de extensão universitária e o que nós queremos da extensão universitária, né? Que institucionalmente nós pensamos, que regras nós temos para a extensão universitária na nossa instituição, né? Eu penso, às vezes, assim, que se eu perguntar para alguém o que é extensão universitária, a pessoa ficar me olhando sem responder, eu digo, pega a Política Nacional de Extensão, dá uma lidinha que depois a gente volta e conversa sobre esse assunto, né? Porque senão fica difícil, né? E a outra questão, na verdade, assim, ó, nós temos iniciação à pesquisa na nossa universidade, nós não temos iniciação à extensão. Quando o estudante chega na universidade, ele não é apresentado à extensão universitária, porque os professores não são apresentados à extensão universitária, né? Então, os professores vão fazendo, né, alguns porque quando estudante fazia extensão universitária, outros porque em algum momento viram que um colega mais antigo fazia extensão universitária, alguma coisa interessante, ele foi chamado para isso, né, mas ninguém diz para o professor assim, ó, até porque, às vezes, para fazer extensão universitária, tu precisa de transporte, tu precisa de recursos, tu precisa de um bolsista, tu precisa de alguns equipamentos que, né, equipamentos que tu usaria na sala de aula, muitos deles, né? Mas tu precisa te deslocar, tu precisa movimentar. Agora a gente tem uma discussão muito grande aqui, que é a questão do seguro para o estudante que sai para atividade de extensão universitária, né? Porque às vezes o estudante sai com câmeras da instituição, né? Precisa ter seguro, a sociedade está cada dia mais violenta, tu vai para lugares, né, onde tem muita violência, né, tem o seguro de vida para esses estudantes, não sabe, assim, e é preciso isso, claro que é preciso, gente, a gente tem que pensar sobre isso, né, porque se a gente faz, a gente pensa que tu colocar os estudantes, né, e a outra questão, às vezes é familiar, né, às vezes o estudante vai dizer o seguinte, não, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero sair daqui da sala de aula. Então, ele não faz extensão universitária. Agora, na hora que está lá no seu currículo, faz parte dos seus créditos, quando ele entra, que ele assina esse contrato, digamos, ele sabe qual é o caminho que ele vai ter que percorrer. Sim, professora, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo nessa tarde de hoje. Amanhã, lembrando que a gente vai ter também a conversa com o professor Etevaldo. O título da palestra dele é ótima, que diacho de extensão é essa? Que ele vai estar conversando um pouquinho sobre esses princípios básicos da extensão. Acho que a senhora conhece, não, professor Etevaldo? Conheço muito bem. Ele vai ser muito melhor, mas muito melhor com vocês do que foi hoje. Vocês vão gostar muito do Etevaldo. O Etevaldo está desenvolvendo o doutorado dele sobre curriculação da extensão, né? Ele tem participado de várias atividades. Ele é extremamente competente, extremamente didático, uma coisa que eu não sou, mas ele é extremamente didático para apresentar para vocês, né? Então vai ser muito bom, acho que vocês vão gostar e vão aproveitar muito, né? Para os caminhos que vocês estão seguindo.
Isso. E aí, gente, eu já deixo para vocês informado, então, que amanhã nós não será todo em função do problema de hoje, já pensando nessa segurança. Vamos estar na sala só eu, o Regis e o professor Etevaldo, e a gente vai fazer a transmissão via o EAP TV, o canal da UEAP no YouTube. Então, as interações, os comentários, tudo vai ser pelo YouTube. Eu espero que tudo bem para todo mundo, porque a gente se sente mais segura, não tem como ninguém invadir a nossa fala, e ao mesmo tempo tem como a gente ter interação pelos comentários lá do YouTube, tá bom? Professora Sandra, acho que, mais uma vez, nosso objetivo foi muito alcançado, porque esse é o objetivo dos ciclos formativos, é trazer à tona né, o básico da extensão, né, como um profissional, como olhar para a sociedade, para a universidade que temos e para o profissional que a gente quer formar. Nessa conversa, eu acho que a gente conseguiu bem identificar as dificuldades que temos formativas que estão, na verdade, não é no problema de se fazer extensão, mas sim de se compreender o que é extensão. Como a senhora bem falou, eu faço extensão porque eu fiz extensão na minha graduação inteira. Então, é orgânico, se torna natural. Quando a gente tem uma formação em que a grande maioria das pessoas, dos profissionais da universidade passada, e a gente quer a universidade do futuro é uma universidade que as bases são as mesmas, gente. A gente só vai implementar né, essa socialidade, formar um profissional que tem um olhar, poxa, através da pesquisa, que é a coisa mais legal. Eu tenho um problema de pesquisa, que veio da onde? Veio de um projeto de extensão, porque a demanda partiu da sociedade para a gente resolver. Então, já tem uma implicação social nisso, e aí eu aplico isso como? Dentro do meu ensino. No ensino, eu posso estar pegando a base para solidificar o que eu estou tentando entender dentro da minha pesquisa, que veio lá da extensão e que se retroalimenta, né? Nessa retroalimentação constante, a gente tem um profissional que ele vai estar muito mais pronto para lidar com os desafios desse mundo que a gente vive e de tentar resolver os problemas que a gente enfrenta. Professora, eu deixo seus últimos comentários, sua despedida, e agradeço demais. Eu tenho que agradecer muito vocês, porque eu acho que essa sempre é uma conversa muito, muito boa. Eu também aprendo bastante nessas conversas com vocês, né? Agradeço imensamente, assim, espero ter colaborado e não criado mais dúvidas, mas às vezes criar dúvidas e apresentar como problemas, às vezes é bom também, né? Porque a gente começa a pensar assim, olha, né? Aqui dá para a gente seguir. Então, acho que eu sempre penso que, né? Eu sou um extensionista desde estudante, e lá se vão, né, muitos e muitos anos, afinal de contas, né, eu tenho mais de 60, tenho 64 anos, hoje fiz a minha segunda dose da vacina, que é uma coisa muito importante, né, fiz hoje recém a segunda dose, já com atraso, que as vacinas estão todas atrasadas, mas acho que essa luta, que é uma luta que eu e muitos extensionistas mais antigos temos, é uma luta que vocês têm tudo para seguir, né? Esses novos profissionais, cidadãos que vão ser colocados no mercado, vão ser colocados por vocês, né? E acho que esse debate da gente pensar que a nossa sociedade ela é desigual e que nós, enquanto universidade, temos que fazer um esforço, né, para fazer essa correção, nós não somos responsáveis para fazer isso. Não é a universidade sozinha que tem que fazer isso, mas ela tem uma contribuição importante nisso, né? Por ser um local do conhecimento, um local em que as pessoas entendem que tem que ter uma produção de conhecimento, que é uma produção de conhecimento que precisa ser partilhada e, portanto, solidária, né? Então, muito obrigada a vocês, né? Espero que um dia a gente possa se encontrar presencialmente. Vamos, tenho certeza que a gente ainda vai tomar um açaí aqui na nossa terra, um tacacá. Sim, pegar um calor daí, né? Pegar um calor vai ser muito bom. E eu não conheço, sabe que é um dos lugares que eu não conheço, né? Pois tenho certeza que em breve a senhora vai conhecer, vai estar aqui nas nossas... A gente tem ainda a nossa jornada de extensão, que acontece no final do ano, e aí sempre a gente vai ter uma conversa muito boa. E outra, professora, falando sobre as dúvidas que a senhora trouxe para a gente, é muito bom trazer essas dúvidas, é muito bom fazer a gente discutir, está fazendo o exercício da disputa do poder que é necessário. Se a gente nunca disputar, nunca conversar de uma forma democrática, legal, amigável, trazendo elementos de diferente, a gente nunca vai aprender a ser diferente, a ouvir o outro. É muito bom, foi muito rico mesmo. E até o episódio da sala, no fim, para mim, foi um grande aprendizado, porque agora nossos eventos, certamente, a gente vai ter que ter uma cautela maior, já que a gente está submetido a essa exposição.
Paty. Muito obrigada, um beijo em cada um de vocês, cuidem-se muito e sejam felizes. Obrigada, professora. Tchau, gente. Obrigada pela tarde aí com vocês, viu? Quem esteve presente aqui e quem vai assistir pelo YouTube. Até mais, até amanhã às 7 da noite. Tchau, tchau. Amanhã às 7? O Etevaldo só tinha agenda às 7. Amanhã eu não sei, mas qualquer coisa, tu me manda o link, porque se eu tiver esse horário, eu vou assistir o Etevaldo. Tá bom, professora. Tchau, beijo gente. Beijo para vocês, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.